e tenho a honra também, né, de poder trabalhar com esses idosos que, né, nos procuram aí com questões, né, enfim, delicadas para a gente poder ajudá-los. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo diferente, gente. Nós vamos falar sobre organização, planejamento. E antes de eu começar a falar para vocês sobre a temática que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria perguntar para vocês, todos aí que estão me ouvindo. Vocês se planejam? Vocês planejam a vida de vocês? Como é que é isso? Se organizam? Quando o ano está começando, isso é muito comum, né, gente? No início do ano, né, as pessoas falam, não, esse ano, meu ano vai ser assim, 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 assado. A gente faz mil planos, mas será que a gente coloca isso assim no papel, se organiza de uma forma que isso possa acontecer de fato? Porque assim, gente, quando vira o ano, eu confesso para vocês que eu faço mil planejamentos, mas na minha cabeça, né? Ah, esse ano eu quero fazer mais atividade física, quero investir mais na minha saúde, né? Esse ano eu quero fazer um curso de inglês, esse ano, enfim, né? Eu quero organizar minha vida financeira. Mas será que a gente, de fato, né, se organiza a ponto da gente conseguir colocar esses planos em ação, esses objetivos em ação? E eu queria escutar vocês, assim, como é que é para vocês? Vocês se organizam? Vocês fazem esses planejamentos para a vida de vocês, né? Para a vida diária de vocês? Como é que é? Me conta um pouquinho aí. Eu gosto de ser organizado. Eu sempre falo assim, quando está começando a ver esse ano, eu começo assim, ó, tal, início do ano eu vou fazer, final do ano eu vou fazer isso, início do ano eu vou fazer aquilo outro. Até anoto algumas coisas, mas nem sempre sai do jeito que a gente espera, né? Agora, esse ano agora, já comecei, eu quero arrumar o documento da minha casa, arrumar direitinho a documentação toda da minha casa. Isso aí eu não vou deixar passar. Aí depois eu falo, eu não vou, depois disso, eu vou fazer tal coisa. Agora, em segundo plano, é a saúde. É uma coisa que eu quero fazer, voltar a fazer. Minhas atividades físicas estão todas atrasadas desde a pandemia. E isso agora eu quero voltar a fazer. Vamos ver se vai dar certo. Mas não costuma dar tudo certo, não, mas eu planejo muito. É isso. Bacana, Nilda. Ô, gente, a verdade é que a gente está cheio de pendência, né? Acho que todo mundo aqui está cheio de pendência. Pendência no sentido de colocar em prática aquilo que deseja ou que de fato precisa, né? A gente tem um monte de pendência, a gente tem um monte de necessidades, né? Mas nem sempre a gente consegue organizar, né, a vida para poder cuidar dessas necessidades, cuidar dessas, dessas questões mesmo que todos nós temos, né, que tem uma fila aí quilométrica, né? E aí eu falo o seguinte: necessidades eu tenho várias, mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso colocar, vamos supor que eu eleja aí 5 grandes necessidades que eu tenho. Se eu colocar todas, né, para poder atender ao mesmo tempo, eu vou me perder, eu não vou conseguir, né? Então eu preciso me organizar para que eu consiga colocar as coisas em ordem, sair de onde eu estou e chegar aonde eu quero. Eu preciso me movimentar para que isso aconteça, porque só na cabeça, só o desejo, gente, não vai me deslocar, né? Eu preciso me colocar a trabalho, eu preciso me movimentar para que eu consiga, de fato, né, alcançar essas metas e esses objetivos. Pessoal, hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Nós vamos falar aqui hoje especificamente sobre o plano individual da pessoa idosa. Mas antes da gente chegar ao PDI da pessoa idosa, eu vou contar para vocês, vou contextualizar, né, vocês sobre o que de fato é o PDI. Né? O PDI é um plano de desenvolvimento que já existe há muito tempo, há alguns anos. Muitas pessoas já se organizam, já se planejam por meio do PDI, tá? E aí, gente, as empresas já tem muitos anos que muitas empresas só no Brasil
mas empresas também fora do Brasil, utilizam o PDI como forma de monitorar o desenvolvimento dos seus colaboradores e auxiliar, né, os colaboradores no desenvolvimento de suas competências e habilidades. Então, gente, nesse primeiro momento, vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que significa, de fato, o Plano de Desenvolvimento Individual, que a gente chama de PDI, que é um nome muito grande, né, gente? Então, PDI, a gente já resolve isso aí, não precisa ficar esse nomão grandão. Então, é uma ferramenta, é um plano de ação que a gente utiliza para o acompanhamento, monitoramento do desenvolvimento de um indivíduo em diferentes espaços e contextos. Como eu disse para vocês, se alguém quiser falar, pode me interromper, tá, gente? Pergunte, isso aqui é um bate-papo, tá? Então, quem quiser interromper para perguntar, Kátia, eu tenho dúvida, o que significa isso? Pode abrir o microfone aí para a gente conversar, ok? Então, gente, em diferentes espaços. Como eu disse para vocês agora, as empresas, né, já há alguns anos, alguns bons anos, já trabalham com o PDI, né, como forma aí de contribuir, colaborar para o desenvolvimento aí dos seus colaboradores. Porém, gente, não são só as empresas que aplicam o PDI, né, em suas práticas, de forma alguma. Nós temos escolas, né, muitas escolas trabalham com PDI, com as crianças, com os adolescentes. Pode voltar, Tânia. Né, para poder exatamente acompanhar o desenvolvimento daquele aluno, né, onde ele está, onde ele precisa chegar, quais os caminhos que esse aluno precisa trilhar para ele conseguir chegar aí, né, atingir as suas metas. Nós temos também, gente, acreditem, tá? Eu trabalhei muitos anos com medida socioeducativa, ou seja, eu trabalhei com adolescentes que praticaram, né, atos infracionais que foram responsabilizados por uma justiça especializada. Esses adolescentes, existe um sistema nacional de atendimento socioeducativo que determina que todos os adolescentes, né, que estejam em cumprimento de medida socioeducativa também tenham aí, né, os seus PDIs elaborados pelos profissionais que atendem esses adolescentes, né? Vamos lá, então, é uma das formas mais eficazes para monitorar o desenvolvimento de diferentes competências de um colaborador numa empresa, mas também de um aluno, mas também, né, nossa, pessoalmente falando. Porque o PDI, gente, a gente está falando aqui, né, de instituições que aplicam o PDI. Mas, na verdade, né, isso aí, há um tempo atrás, eram espaços, né, específicos, contextos específicos que trabalhavam com o PDI. Só que ele tem tanta força, o PDI é tão potente, ele, de fato, né, ele consegue nos orientar de uma maneira tão bacana, porque a gente vê as coisas acontecendo. Né? E aí, à medida que a gente vai vendo ali no concreto que as mudanças estão ocorrendo, que as transformações estão ocorrendo, isso aí vai dando um gás, né, para a gente poder continuar com ele. E hoje, nós, né, pessoas físicas, não precisamos estar atrelados a nenhuma instituição, vinculados a nenhuma instituição, nós hoje podemos fazer o nosso próprio PDI, tá? E é algo que muitos profissionais de diferentes áreas, pessoas, né, que não estão aí aliadas a nenhuma empresa, mas estão ali na sua casa, mas entendendo a importância de organizar a vida por meio de um PDI. Então, o PDI hoje tem sido uma ferramenta que tem contribuído com várias pessoas de diferentes idades, sabe? E eu, particularmente, Kátia, tá? Eu já apliquei o PDI numa empresa, né? Foi aplicado o PDI, né, na Kátia, numa empresa onde ela já trabalhou, mas eu também já trabalhei com a aplicação de PDI e eu faço isso na minha vida, né? Como eu disse para vocês, todos nós, gente, temos necessidades, temos metas a cumprir, né? Temos objetivos para caramba para alcançar, mas como que a gente faz isso? E tem uma coisa também, gente, que a gente não pode deixar de considerar. A gente esquece de muita coisa que a gente planeja, né? Que a gente fala, no ano que vem eu vou organizar isso. Mas a gente acaba esquecendo. Eu mesma esqueço muita coisa. Então, colocar no papel, levar a sério esse planejamento,
Levar a sério esse planejamento diz também de levar a sério, né, as nossas necessidades, os nossos desejos. Pode falar, Esmeralda? Oi, Kátia. Você está falando do PDI. É impressionante que sempre a gente está vendo esse assunto até na televisão. Sim. Isso é porque testando com certeza a competência, o desenvolvimento, o planejamento do funcionário na empresa, que é muito importante. Inclusive, eu também, já com minha idade avançada, eu faço meu PDI, principalmente às noites que eu perco o sono. Acredita? Quando eu entrei no meu primeiro emprego, a supervisora me falava de planejamento e organização. Então, muitas vezes, quando eu faço comentário, até o pessoal, como disse, não deixa de não fazer uma criticazinha, né? Mas se eu faço o meu PDI, eu faço. Que bacana, dona Esmeralda. Com certeza, gente, eu vou reforçar isso que a dona Esmeralda acabou de falar. Não existe organização sem planejamento. E aí, o que nós vamos fazer? Vocês concordam comigo? Vamos Não existe alcance de metas sem planejamento. E aí, gente, eu falo isso em relação a uma série de questões. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Algumas das necessidades que normalmente todos nós temos. E eu acho que é importante a gente partir desse princípio de que não existe planejamento sem organização. Não existe alcance de metas sem organização. E aí você fala assim, Kátia, mas eu não preciso me preocupar com isso, sabe por quê? Eu sou aposentada, né? Minha vida é cuidar dos meus netos. Então, a minha vida não tem muita coisa para organizar, não. Tem sim. Sabe por que tem? Porque todos nós temos necessidades. Para a gente atender às nossas necessidades, nós precisamos nos organizar. E como você fez assim? Então, pode até ser né, que você esteja aí com a cabecinha mais tranquila. Já aposentei, minha vida financeira está legal. Né, agora minha vida é cuidar de neto, que é uma delícia, passear com os meus netos. Muita gente fala isso, né? Pensa assim, né? Mas isso não quer dizer que nós, pessoas, vocês que estão aí com os netinhos, com uma vida relativamente bacana, não tenham necessidades. Porque para a gente continuar vivendo, independente da idade, nós precisamos atender às nossas necessidades. Não existe ser humano, não existe vida sem necessidade. Não existe isso. Nós temos aqui, vou dar um exemplo para vocês de algumas necessidades universais. Existem as necessidades particulares, né? Mas existem as necessidades universais. Por exemplo, né? Nós temos necessidade aqui para a gente ter uma vida minimamente saudável, nós precisamos ter água potável. É uma necessidade universal. Nós precisamos ter uma água limpinha para a gente tomar banho. Nós precisamos de uma medicação, caso a gente tenha algum problema de saúde, o médico, né, faça aí a prescrição de algum medicamento. Nós precisamos de amor, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de carinho, nós precisamos de dinheiro para a gente poder ter uma vida, né, digna, né, ter um alimento bacana na mesa. Vocês estão percebendo que ainda que a gente tenha, né, uma vida bacana e tal, temos necessidades universais ainda que vocês falem, Kátia, mas será? Não tem tanto. Temos sim. E tem as necessidades muito particulares que vão de acordo com a realidade de cada um de nós. Né? Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho uma vida que tem um funcionamento X, né? A minha realidade funciona de maneira Y e eu tenho necessidades a partir dessa minha, né? dessa minha, da minha realidade, da minha vida. Então, gente, a pensar, né?
Mas eu não consigo, de forma alguma... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, gente. Olha, eu nem pensei nisso. Agora que eu estou pensando aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse caderninho meu aqui? Verniz. Tem até um frufruzinho aqui, bonitinho. Olha, gente. Estão vendo? Gente, desde 2019, esse caderninho aqui é meu PDI, sabe? O meu PDI, eu até tenho ele planilhado, eu faço na planilha direitinho, mas o que funciona mesmo é meu caderno. Eu gosto mais, sabe, de pegar e escrever. Tenho lá bonitinho no computador, mas eu alimento mesmo meu PDI nesse meu caderno. Então, gente, para vocês verem, assim, não é nada difícil, né? Você pode aí, não precisa necessariamente ter um computador para você colocar aí, organizar, né, os seus pensamentos, as suas ideias e as suas metas, né? Usem os recursos que vocês tiverem, mas o importante é vamos nos organizar, tá? Pode passar, Tânia, por favor, querida. E aí, gente, eu acho que tem uma antes, não tem? Não, é para frente. Aliás, para trás. Espera só um pouquinho que ele está com vida própria, Kátia. Tá bom. Agora está indo no sentido certo? Tá. Isso. Funciona, pessoal, como se fosse uma trilha que vai nos indicar caminhos a serem seguidos. E quando eu falo para vocês assim, olha, gente, para 2023 eu tenho uma meta X. Eu preciso sair desse ponto que eu estou e preciso chegar lá na frente onde eu quero. Só que para eu chegar onde eu quero, eu preciso pensar em caminhos possíveis, né, que me permitirão chegar onde eu preciso. Eu não posso sair desesperadamente fazendo qualquer coisa sem uma prévia reflexão do que de fato, né, de onde de fato eu preciso partir, onde chegar e quais os caminhos que eu preciso percorrer. Então, gente, o PDI não é uma coisa que a gente, numa sentada, a gente resolve, não. A gente precisa de organizar as ideias, organizar caminhos, né? Pensar trilhas, para que a gente consiga, né, alcançar Lucas, aí bom dia, tudo bem? as nossas Eu estou metas. aqui na oficina Onde eu da estou? Kátia, né? Eu estou no E início tô de gravando, 2023, para poder né? caminhar depois para as Estou pessoas que não puderam neste ponto estar X presentes. em relação à minha saúde. Vamos E aí eu tô supor pensando aqui na hora que que eu for uma necessidade subir pro YouTube, grande que eu tenha aí, hoje eu gosto de colocar aquela seja capa, um né, investimento na minha pra saúde, ficar física e bacana. mental, tá, gente? E eu acho que eu não A tenho gente uma não pode esquecer capa que nós somos geral, seres biopsicossociais, assim, sabe, sem nenhum corpo, nome, por exemplo, curso de mente, informática, e a gente curso de também precisa aí da empreendedorismo. sociabilidade. Então, vamos Você imaginar que tem hoje aí eu alguma esteja capa num padrão sem ponto, nenhum nome? né, em que eu Pra eu poder esteja aí, colocar como que eu imagem tenha, né, eu elegi, na de- verdade, da uma capa do necessidade em YouTube? relação à minha saúde. Eu hoje me encontro nesse ponto, né, e este ponto que eu me encontro em relação a essas necessidades tem me feito, né, refletir muito sobre uma melhoria na minha qualidade de vida, em relação mesmo à minha saúde, e eu preciso me movimentar para chegar onde eu quero. Então, eu tenho que ter clareza. Hoje eu estou, né, desta maneira. Hoje eu me apresento com essas dificuldades, com essas necessidades. E o que isso provoca? E é legal a gente pensar isso também, né? Me encontro com essas dificuldades hoje, em relação à minha saúde, e o que isso provoca em mim? Quais sentimentos que essas dificuldades que eu, né, vivo hoje em relação à minha saúde provocam em mim? Ô pai, E onde eu você quero falou chegar? que tá lendo um livro que você achou Pode falar, aí. dona Esmeralda. Como é que chama o livro? Dona Esmeralda, Oi, pode falar, querida.
Estou agasalhando já aqui, porque eu já estou sentindo frio, então eu tenho que cuidar da minha saúde também. Isso mesmo. Saúde é muito importante. Eu te Isso falo isso mesmo. na verdade. Pode falar, querida. Mas é isso aí, Kátia. Você, como diz, está nos explicando muito bem. Geralmente, nós precisamos colocar essas coisas todas em práticas, até no início que você falou aí sobre as vovós que cuidam dos netinhos, até nesse sentido elas têm que ter planejamento. Com Porque se certeza. porque o que acontece? Se você não tiver planejamento, você não consegue fazer nada. O planejamento e a organização é super importante. Com certeza, dona Esmeralda, para todos nós. E, gente, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, tá? A importância do PDI, gente, não é importante só para os idosos, só para quem está trabalhando em empresa, é para todo mundo. É legal a gente fazer PDI para os nossos filhos, as mamães de plantão, as vovós de plantão. É bacana a gente fazer um PDI para os nossos filhos. Né? É legal a gente pensar, independente da idade, este planejamento auxilia, tá? Tem alguém também querendo falar aqui, quem que é? Nilda, pode falar, Nilda. A dona Esmeralda falou aí nos netinhos, eu lembrei agora. Eu só vou poder ficar também só até às 9h50 por aí, porque às 10 horas eu tenho que levar a neta na natação. E a Ana Paula entendeu, roça, né? Eu falei que estava rouca. Eu estou aqui na cidade mesmo. Deve ter aparecido roça lá, mas eu falei rouca. É isso, Mas vou que bom que ficando você está aqui aqui, com a viu? gente, viu, Nilda? Vai Está sair um muito pouquinho mais boa. cedo, mas é muito Está bom ter muito você boa aqui, essa tá? explicação de vocês. Estou gostando muito. Vou ficando por aqui até a hora que der, tá? Ah, que bom. Obrigada. Que Ô, joia. Kátia, o Valmir falou aqui no chat, não sei se você quer comentar, ele falou, olha, eu não planejo muito não, procuro viver o presente porque o passado já se foi e o futuro é incerto. Aproveito cada dia como se fosse o último. Pois é, gente, mas o presente a gente planeja também, não é? A gente não planeja só o futuro, a gente planeja o presente, né? Por exemplo, né, eu estou aqui hoje conversando com vocês e sobre um assunto que eu gosto muito, né, que é o PDI, mas eu estou organizando o meu presente. Meu caderninho está aqui, minha planilhinha está lá, né? Então, assim, para eu organizar a minha vida diária e dar conta dela, né, gente? Porque a gente precisa pensar nisso, né? Organizar a minha vida diária e dar conta dela exige organização e planejamento. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Como é que ele chama, Tânia? Valmir. Eu não estou vendo aqui. Valmir. Valmir? Ô, Valmir, agora em janeiro, né? Sabe o que eu fiz? Já listei os médicos que eu preciso consultar. Então, já coloquei lá quais os médicos está na hora de eu retomar, de eu voltar, né, do meu retorno, né? Porque eu gosto de fazer isso em janeiro. Fazer um check-up e tal. E aí, sabe o que eu fiz? Anotei todos os médicos, todas as especialidades que eu preciso ir e estou marcando. Isso, né, eu estou dizendo do meu presente, né, da minha vida presente. Então, é claro, gente, o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estava contando para a Érica semana passada, eu tinha um cachorro que eu amava loucamente, o meu mingau, né, de quinta para sexta, ele me deixou assim, ele não estava, adoeceu de repente, né? E eu fazia planos para estar com ele, assim, até ele com seus 15, 16 anos. A gente não tem controle do futuro, não. Não tem mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer. Estou dando um exemplo que aconteceu comigo, tá, gente? E que me deixou muito mal. A gente não tem. Mas, se a gente consegue organizar minimamente, né, algumas coisas da vida, pode ser que lá na frente a gente consiga, assim, ter aquele objetivo atingido. Por exemplo, em relação à saúde, tá, gente? Para eu, né, lá na frente, ter uma saúde bacana, vamos supor que eu faça um, né, planejamento, vou aposentar, vou viajar para caramba, é isso que muita gente pensa, né? A hora que eu aposentar, eu vou aproveitar, vou viajar, vou pegar meus netos, vou viajar. Mas para isso, gente, eu tenho que ter uma boa saúde, não tenho?
para eu aposentar e rachar aí pelo Brasil afora? Mas para isso eu preciso cuidar da minha saúde. Isso diz do presente. Isso diz do presente, né? A minha saúde, a minha disposição e a minha condição, né, física, mental, daqui a alguns anos, tem a ver com o meu presente, com o cuidado que eu tenho que ter com ela agora. Então, assim, apesar da gente não ter muito controle do que vai acontecer futuramente, mas eu acho que a gente, né, existem algumas situações que a gente já consegue cuidar desde já. Né? A chance da gente cuidar desde já e lá na frente colher os frutos é muito grande. Sabe o que minha mãe fala comigo, gente? Vou confessar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu não sou muito chegada à atividade física, não. A minha mãe, tem anos que ela fala comigo assim, minha filha, lá na frente você vai lembrar de mim. Minha filha, lá na frente você vai lembrar de mim, porque ela fica no meu pé, sabe, gente? Minha filha, você tem que fazer atividade física. Você tem que fazer atividade. Ela fala, lá na frente. Isso, ela já fala anos comigo. Eu já estou com 48 anos. E eu vou contar para vocês que eu já estou lembrando da minha mãe. Porque eu já sinto, né, gente? A idade vai chegando, né? Enfim. Então, eu já tenho algumas dores porque eu não cuido da minha saúde. Assim, não faço uma de atividade física, tá, gente? Como eu deveria fazer, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que, se a gente começa a cuidar, né, a chance da gente ter um futuro, assim, né, com uma disposição maior, uma condição física maior, é grande, tá? Pode passar, Tânia, por favor. Não, aí já passou, né? Pois é, olha só, gente. Então, algumas funções desse plano de desenvolvimento individual. Ele vai sistematizar diversas ações para se atingir os objetivos. Ou seja, para que a Kátia consiga atingir uma meta, quais as ações ela precisa desenvolver, ela precisa sistematizar para que ela atinja os objetivos dela? E aí, volto a dizer, gente, é importante que a gente não faça isso numa sentada. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso conversar com algumas pessoas, porque é importante, né? Quem é atendido por alguns profissionais, né? E aí os objetivos estiverem relacionados, né, a questões que envolvem esse profissional, é legal conversar com esse profissional sobre o PDI, né? Fala com ele, olha, estou querendo fazer um plano de desenvolvimento, né, em relação à minha saúde, você é meu professor de Pilates, que tal você me ajudar aí, né, a pensar algumas ações para poder me ajudar a chegar onde eu quero, né? Isso é muito importante, gente, independente da idade. Nem sempre é fácil a gente conseguir alcançar as nossas metas por nós mesmos, sozinhos, né? Nós podemos ter dificuldades para isso em relação a uma série de questões, independente da idade, tá? E aí, gente, é importante que a gente pense, nesse momento, que a gente não tem que ter orgulho, né? A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, não. Né? Inclusive, gente, necessidade, acho que a gente falou um pouco disso no evento do ano passado, né? Que é um dos componentes da comunicação não violenta. Se a gente não diz da nossa necessidade, né, como é que alguém vai poder, né, adivinhar e ajudar a gente? Porque nem sempre a gente consegue resolver, atender as nossas necessidades sozinhos, não. Né? Nós precisamos sempre da ajuda de algumas pessoas. E isso, gente, é muito legal quando a gente, né, reconhece e diz para ela, olha, preciso da sua ajuda, e a sua ajuda vai, de fato, colaborar muito com aquilo que eu, né, preciso. É legal quando a gente também, não só, né, abre o nosso coração dizendo da nossa necessidade, mas também mostrar para o outro os benefícios daquela ajuda. Né? Aí eu vou contar para vocês, gente. Quando meu pai fala comigo, minha filha, estou precisando fazer isso, estou precisando fazer um exame. Isso aconteceu recentemente. Estou precisando fazer um exame e o médico falou que eu preciso ir acompanhado, né? Porque era um exame mais complexo, eu preciso ir acompanhado. E eu preciso da sua ajuda nesse momento, né? Você pode ir comigo? Eu falei, claro, pai. Né? E fico muito feliz em poder te ajudar e saber que eu vou estar sendo útil, te ajudando, indo com você. Então, é muito bacana quando a gente consegue
né? Tratar as coisas dessa maneira, né? Sem aquela vergonha, sem aquela coisa de, não peço para ninguém, não quero saber, né? Eu estou idoso, mas eu não estou morto. Isso é muito comum, né, gente? Minha sogra às vezes fala isso, eu estou velha, mas eu não estou morta. Ninguém está morto aqui, gente, de forma alguma, né? Mas independente da idade, gente, todos nós precisamos de auxílio, né? Todos nós precisamos de auxílio. A criança precisa, o adolescente precisa, nós adultos precisamos, os idosos precisam. Não existe idade para, né, ter essa necessidade aí do auxílio. Vai organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos e vai nos ajudar a estabelecer os passos que a gente precisa tratar, que a gente precisa traçar, desculpa. Por exemplo, gente, vamos imaginar que eu, Kátia, esteja aí doida para emagrecer, tá? Eu estou com problema de saúde, a minha gordura, ela está muito, né, me prejudicando muito, a minha saúde, a minha pressão arterial, né? Eu estou com uma pressão alta. Isso aí, gente, é um caso, isso é fictício, tá? Mas que eu tenho pressão alta, eu tenho mesmo, é verdade. Isso é certeza mesmo. E aí, vamos imaginar, né, que eu tenho aí uma necessidade de emagrecer, porque eu estou cheio de problemas de saúde decorrentes dessa minha falta de cuidado com a minha saúde, com o meu corpo. Aí, gente, aí chega uma amiga minha e fala assim, Kátia, vai lá no Vigilantes do Peso, que eles vão fazer uma dieta para você. Gente, Vigilantes do Peso, né, até onde eu sei, é um caminho até bacana, né? Mas não é o primeiro passo a ser dado, na minha concepção. Aí essa amiga falou assim, Kátia, corre lá, vai lá no Vigilantes do Peso, que eles vão passar uma dieta para você vai melhorar. Aí eu vou lá, corro lá, começo a fazer a dieta, só que lá pelas tantas, eu descubro que aquele meu problema Obrigada, Valmir, tento ser, tá? Tento ser, todos os dias, cada dia melhor para os meus pais. E os amo profundamente. Bom demais. Obrigada, viu? Tento ser, né? Só que lá pelas tantas, gente, eu descubro que essa minha gordura tem a ver com uma questão hormonal. Não tem a ver com a questão de eu comer pizza todo dia só. Não é só isso que está me deixando gordinha. Né? Tem algo relacionado, né, muito mais complexo, uma questão hormonal, outras questões mais sérias, que estão também provocando esse meu problema. E aí, mas só que aí, gente, para eu descobrir isso, eu teria que ir aonde? No médico, né? Então, por exemplo, quero emagrecer, estou com problema de saúde, preciso de ajuda. Aonde que eu tenho que ir no primeiro momento? Isso, gente, de acordo com a minha... Cada um vai ter aí, né, os seus pensamentos, as suas convicções. Na minha cabeça, se eu estou com problema de saúde, se eu quero tratar, se eu quero emagrecer, eu vou procurar um médico. Eu não vou procurar o Vigilante do Peso no primeiro momento. Pode até ser que eu vá no segundo momento. Isso aí, gente, essas reflexões prévias, né, e essa ajuda aí de pessoas que podem, de fato, nos ajudar aí mostrando caminhos possíveis, né? Isso pode me ajudar. Então, quando eu tenho essa maturidade, consigo refletir, estou disposta, que para a gente fazer o PDI, gente, a gente tem que estar disposto, tem que acreditar nele, querer seguir, tá? Porque se você dá a boca para fora, você vai sentar, você vai escrever, mas no outro dia você vai deixar de lado. Então, eu preciso levar a sério, eu preciso acreditar no potencial dele, né, de me ajudar. E aí também, gente, vai motivar o desenvolvimento e vai nos apontar aí os processos de melhoria. Por isso que é legal a gente ter a ajuda, né, eu volto a dizer, de outras pessoas aí na proposição aí desses caminhos a serem traçados, porque eu também não tenho conhecimento de tudo, né, gente? Às vezes, assim, eu tenho um recurso, eu preciso resolver uma questão, definir, traçar caminhos, mas eu não tenho tanto conhecimento, né, a ponto de pensar caminhos inteligentes. Não é isso? A gente entende de muita coisa, mas também não entende de muita coisa, né, gente? Eu, por exemplo, eu sou completamente leiga em relação a questões de saúde. Leiga, assim, no sentido de, né, assim, eu estou passando mal, é isso, é aquilo. Eu até acho que pode ser, mas eu vou no médico, eu não tenho condição de dar um diagnóstico para mim mesma, eu não tenho, eu sou leiga, eu não sou médico.
né? Então, assim, a gente precisa sempre, né, dessa ajuda para a gente poder pensar caminhos inteligentes, tá? Pode passar, Tânia. Alguém quer falar aqui? Tinha uma mãozinha levantada. Esmeralda, pode falar, dona Esmeralda. Você está falando aí sobre saúde, sobre médico. Você acredita que eu tenho uma horta medicinal aqui no fundo da minha casa? Que delícia, gente! Eu só vou ao médico quando os recursos estão esgotados. E você falou sobre os acompanhamentos, os acompanhantes. Minha filha, eu pago caro para minha liberdade. E eu adoro eu mesmo resolver minhas coisas, porque de repente eles põem tanta coisa na minha cabeça que acaba resultando em nada. Você está de parabéns com suas dicas aí. Parabéns mesmo. Ai, obrigada, dona Esmeralda. Dona Esmeralda, a senhora tem uma autonomia, e isso é muito legal, isso é muito bacana, né? E aqui na rede de envelhecimento ativo, a gente incentiva, né, essa autonomia do idoso. Se a senhora tem condições plenas de cuidar da saúde da senhora, da vida da senhora, por que não? Né? Não tem nenhum problema, desde que a pessoa ela tenha realmente condições de cuidar de si, né? Qual que é o problema dela cuidar dela? De jeito, não tem problema absolutamente nenhum. Mas isso não quer dizer que em alguns momentos, né, a senhora possa, né, não precise aí de ajuda, né? Exatamente. Que é uma coisa importante assim da gente pensar. Ainda que eu tenha uma vida autônoma, né, que eu tenha assim condições plenas de cuidar do meu exercício da vida diária, né, em alguns momentos vai ser necessário eu pedir, né, contar com auxílio e colaboração de outras pessoas, né? Então é importante que a gente pense isso. Eu falo com os meus pais o seguinte, falo, olha, gente, vocês estão indo, né? A hora que vocês precisarem de mim, estou aqui. Minha conversa com eles é assim, sabe? Estou aqui, precisou de ajuda para qualquer coisa, estou aqui. Mas vocês estão indo bem, estão dando conta, vamos embora, vamos seguir a vida segue o baile, né? Mas a hora que precisar, estou aqui. E eu acho que é muito por aí mesmo, né? Porque o fato da gente ter 70, 80, 90 anos não quer dizer que a gente, né, tenha perdido as nossas capacidades, né, de cuidar física, mental e funcional, né, que a gente tenha perdido essas capacidades e que a gente não possa funcionar sozinho e bem, né? Muitas pessoas estão aí com 90 anos cuidando da própria vida, mas ciente de que pode chegar um momento de que pode ser necessário, né, contar com a ajuda de alguém, e isso aí é importante que a gente tenha essa consciência. Eu acho que é o Vitor que levantou a mão, como é que é? Deixa eu ver aqui. Eu mesmo. Bom dia, primeiramente. Vitor, bom dia. Eu vou apresentar rapidinho que eu acho que tem gente que não me conhece. Me chamo Vitor, sou bolsista, estou juntamente com o professor Mauri aí no curso de empreendedorismo. E já que a gente está falando de planejar, organizar e qualidade de vida, o nosso curso a gente aborda muito isso, e além de outras coisas a mais. E como eu falei, o nosso planejamento, a nossa organização é nosso fator de qualidade de vida. Então é muito importante, sim, ter esse planejamento, ter essa organização, pensar no presente e no futuro um pouquinho, mas é muito importante, sim. E é isso mesmo, só dar uma fala aqui. Prazer, viu, gente? Valeu! Vitor, é isso mesmo. Né? Você trouxe uma questão importante, que é a questão da qualidade de vida. Inclusive, gente, o PDI, um dos objetivos do PDI é maximizar a qualidade de vida. Né? Porque à medida que a gente atende às nossas necessidades, alcança os nossos objetivos de vida, isso, obviamente, que vai repercutir, vai reverberar, né, na nossa qualidade de vida, com certeza. Vitor, muito obrigada pela sua contribuição aí, é isso mesmo, né? O PDI está totalmente atrelado à qualidade de vida, né? Valeu. E aí, gente, falando, então o PDI, como eu disse para vocês, é um instrumento que é utilizado em diversos contextos,
para diversas idades. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, eu postei no story ontem, né, que eu estava planejando, elaborando um PDI, porque não sei se vai dar tempo, gente, desculpa. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu criei um PDI para encaminhar para vocês fazerem, quem tiver interesse, tá? Um PDI bem simples, bem básico, para depois, se vocês quiserem na casa de vocês, sentarem, preencherem, tá? Não sei se vai dar tempo de apresentar ele para vocês hoje, mas se não der, eu encaminho para a Tânia, para a Érica, para a Mônica, né? E elas podem encaminhar para vocês depois, para vocês. É bem tranquilo, eu fiz um bem básico mesmo, tá? Para vocês pelo menos experimentarem o preenchimento desse PDI, tá? Então, como eu disse para vocês, cabe em qualquer lugar. Essa amiga minha ontem mesmo, eu postei no story que eu estava elaborando um PDI, e ela falou, nossa, Cátia, eu estou aqui elaborando o PDI dos meus alunos, e ela trabalha com aluno do ensino infantil. Então, vocês verem como que o PDI está sendo reconhecido, né? A força do PDI está sendo reconhecida e muito valorizada. E aí, gente, no caso da pessoa idosa, né, um instrumento que tem como objetivo monitorar, no caso de quem faz tratamento médico, tá? Monitora o desenvolvimento do tratamento, e mesmo quem não faz tratamento médico, monitora o desenvolvimento da pessoa idosa, com vistas a maximizar a sua qualidade de vida, né? Então, gente, todos nós precisamos evoluir. Vocês concordam comigo? Independente da idade, a gente quer desenvolver, a gente quer evoluir, a gente quer... Tá bem? Então, é importante que a gente pense isso, né? O PDI pode me ajudar a evoluir. E aí, gente, caso a pessoa idosa ela seja atendida por uma equipe multiprofissional, né? Ou seja, vamos imaginar, tem uma clínica, por exemplo, não sei se vocês conhecem em Belo Horizonte, chama Mais 60. Não sei se vocês já ouviram falar nessa clínica. É uma clínica que tem várias especialidades e que o idoso ali ele vai ser atendido por praticamente todas as especialidades que ele necessitar dentro do mesmo espaço, tá? Pode ser que tenha uma outra especialidade que não tenha ali, mas ali tem um grande número de especialidades que vão atender ali os idosos, tá? O PDI, nesse caso, gente, é muito legal porque ele vai ajudar, inclusive, a comunicação, né, entre os profissionais e a família, para garantir aí o bom desenvolvimento dos cuidados a serem prestados. Por exemplo, eu, Kátia, né, tenho os meus pais estão aí em tratamento, numa clínica, né, que tem um atendimento multiprofissional, até para eu acompanhar quais os passos estão sendo dados para o tratamento dos meus pais, né, quais os caminhos que os médicos estão ali, né, traçando para que ele chegue, né, ao ponto onde a gente quer que ele chegue. Isso facilita até para a compreensão do próprio familiar, tá, gente? Né, para a gente é importante, né, entender o passo a passo daquele tratamento, para que a gente possa compreender de fato o que está acontecendo com os nossos pais e com, né, demais pessoas que a gente aí tiver interesse em acompanhar. Pode passar, Érica, por favor. Normalmente, gente, o PDI na vida da pessoa idosa tem 4 fases, tá? A primeira fase é a avaliação diagnóstica. A segunda fase é a definição dos objetivos. Isso aí, Luísa, muito bem. Vamos planejar agora a vida nova, né? Vamos embora. Se precisar de ajuda, fala com as meninas, com a Tânia, com a Érica, com a Mônica, que eu ajudo também, tá, gente? Se alguém quiser depois um auxílio aí no PDI, tiver dúvida. Eu queria falar com a Kátia. A gente pode até marcar, quem sabe, uma reuniãozinha no Zoom, viu, meninas? Me disponho, tá? Para ajudar quem precisar, tá bom? Então, ó, primeira fase, avaliação diagnóstica. Segunda fase, definição dos objetivos. Terceira fase, implementação, mão na massa. E a quarta fase, a avaliação e redefinição dos objetivos. Porque nem sempre, gente, é uma coisa que a gente tem que lidar com isso também de uma forma muito madura e tranquila. Nem sempre a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos como a gente gostaria, né? Mas isso não quer dizer, isso não é sinônimo de derrota, né? Isso é sinônimo de novas descobertas durante o percurso. Não é isso? Às vezes a gente faz um planejamento para a gente sair daqui e chegar aqui.
Só que o percurso vai apresentar para a gente, né, novas necessidades, né, que a gente não estava contando com elas. É igual quando a gente vai construir uma casa, não é, gente? Assim, a gente faz um orçamento. Ah, não, vou separar aqui X para eu construir a minha casa, meu arquiteto já fez o projeto, já fez o pedreiro fez as contas, tudo que eu tenho que comprar, tudo que eu vou gastar. Beleza, então tá, meu dinheiro está aqui, dá para isso. Só que no meio da obra, gente, está aparecendo um tanto de coisa que você não contava com aquilo. Nossa, não, fui quebrar sua parede, tem um cano lá atrás, está enferrujado, que é velho. De quando o prédio foi feito, vamos trocar esse cano. Não é isso? Não, eu achei um fio desencaixado. Olha, tem que trocar a fiação. Isso aconteceu comigo um tempo atrás. Você pode trocar, em breve você vai ter que trocar. Pode não ser agora, mas em breve você vai ter que... Você já quer trocar? Eu falei, não, peraí, meu dinheiro não dá. É mais ou menos assim que funciona, né? Quer dizer, durante o percurso, novas descobertas vão surgindo aí. Pode passar, Tânia, por favor. Em relação ao primeiro passo, gente, que é a avaliação diagnóstica, a gente pode pensar aí no levantamento das necessidades. As necessidades podem ser variadas. Lembrando que somos sujeitos biopsicossocial. Corpo, mente e sociabilidade. Precisamos do corpo são, da mente sã e de uma sociabilidade, de relações, né, sociais saudáveis. Então, gente, nós temos necessidades variadas, nós temos necessidades clínicas, físicas, necessidades referentes à saúde mental, necessidades funcionais relacionadas à questão mesmo, né, do trabalho, necessidades sociais, necessidade de organização financeira, que não está aqui, mas é uma necessidade muito presente na vida de muitas pessoas, né? Então, vocês podem definir as necessidades das mais variadas. Kátia, eu tenho uma necessidade hoje que para mim é uma prioridade, que é, por exemplo, retomar minha relação com a minha filha. É uma necessidade social? Claro que sim. Né? Já tem aí 3 anos que a gente não conversa, eu não gosto do marido dela, do meu genro, né? Isso é muito comum, né, gente? Não gosto do genro, não gosto da nora, e aí acaba azedando com a filha ou com a filha, né? Então, eu tenho uma relação difícil com o meu filho porque eu não gosto da minha nora, então ele parou de conversar comigo. Isso é uma necessidade? Claro que sim, gente. E nós não devemos banalizar, diminuir nenhuma necessidade. É uma necessidade, é importante para a gente, então vamos levar aquilo a sério, vamos tentar cuidar daquela necessidade ali, tá? Então, assim, pensem as necessidades de vocês, imaginem aí as necessidades de vocês, mas, gente, um detalhe, tá? Caso a gente tenha mais de uma, óbvio que a gente sempre tem mais do que uma necessidade, né? Eu tenho uma fila quilométrica aqui de necessidade para resolver, eu mesmo tenho. Mas a gente tem que tentar colocar por ordem de prioridade, tá? Porque senão a gente se perde. A gente se perde e também a gente acaba, quando a gente elege muitas necessidades para a gente tratar ao mesmo tempo, a gente se perde nelas. Então, é importante uma coisinha de cada vez, tá? Kátia, 2 necessidades, você acha que dá para eu priorizar e seguir a partir de agora? Sim. Agora, quem tem que também pensar e avaliar, né? Se é possível, são vocês. Mas eu digo assim, pode, Kátia, uma necessidade, 2, 3, beleza. Mas, desde que você realmente consiga cuidar das 3, né? Porque, às vezes, normalmente, uma necessidade, né, já toma um tempo e já consome a gente. Então, vou prestar atenção nisso, tá? Então, as necessidades são variadas, tá? Kátia, eu briguei com a minha vizinha. Isso me faz mal. Já tem um tempo que eu não converso com ela, isso me faz mal, minha pressão sobe, tem crise de ansiedade, fico deprimida, porque era uma vizinha querida. Eu preciso resolver esse problema com ela. É uma necessidade? Óbvio que é. Né? Claro que sim. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. E se isso nos deixa, nos impacta negativamente, por que não? É necessidade, sim. Né? Cada um sabe das suas, né, gente? Cada um sabe das suas necessidades. Pode passar, Tânia, por favor. Segundo passo, gente, levantamento de objetivos, tá?
A definição dos objetivos, desculpa. Os objetivos precisam ser claros e descritos. Eu preciso pôr no meu PDI, né, quais são os meus objetivos. Vamos lá imaginar, né, que... Imaginar não, não vou falar agora, porque lá na frente eu vou apresentar para vocês, eu crio uma necessidade para apresentar, se eu ficar falando agora vai perder a graça, tá? Então, vamos lá, os objetivos eles precisam ser claros, inclusive para a gente, tá? Se eu não tenho um objetivo claro para mim, eu vou me perder no processo. Olha, para atingir essa meta, eu preciso fazer isso, isso, isso. Para eu atingir os meus objetivos, eu preciso fazer isso, isso, isso. E o objetivo, será que é esse mesmo objetivo né, que eu quero atingir? A gente tem que pensar sobre, porque às vezes você elege um objetivo aí, mas não é exatamente aquilo. E aí, gente, vamos pensar, né, em relação mesmo, o Marshall Rosenberg, ele fala assim, às vezes a gente fala que a gente está sentindo, né, está com um sentimento X e Y, mas não é exatamente aquilo que a gente está sentindo. Então, até para as pessoas poderem nos ajudar, a gente precisa dar conta de dizer dos nossos sentimentos de forma clara. Mesma coisa em relação aos objetivos. Né? Os meus objetivos precisam estar claros para mim mesmo, né? E eles precisam estar descritos, senão eu esqueço, gente, senão eu acabo me atropelando. Né? Então, tem que estar ali, descrição, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, também por ordem de prioridade. Devem estar expressos objetivos mensuráveis, ou seja, eles precisam medíveis, né? Factíveis. Não adianta, por exemplo, eu eleger aí um objetivo sendo que ele não é factível. O que isso significa dizer? Que eu não tenho que aquilo tem a menor chance de acontecer. Eu quero atingir um objetivo, mas eu não tenho condições para que esse objetivo, para que eu consiga atingir esse objetivo. Tá? Vamos supor que eu pense assim, bom, gente, para emagrecer, para fazer o meu tratamento de saúde, perder um pouco do meu peso, um dos caminhos, né, vai ser fazer um tratamento lá em Beverly Hills, com o doutor, como é que chamava aquele cara, gente? Aquele cirurgião plástico, o doutor Rey. Não sei se vocês lembram, tinha um programa de televisão que ele passava aí na TV aberta, né? Que ele fazia plástica, deixava as mulheres lindas. Pois é, então um dos meus objetivos é fazer uma plástica lá no Dr. Ray para poder ficar, depois que eu perder meu peso, ficar com o corpo escultural. Ô, gente, isso não é factível para mim mesmo. Pagar uma cirurgia plástica aqui em BH já não é fácil, né? Porque o trem é caro, né, gente? Imagina eu ter que ir lá com o Dr. Ray para fazer isso. Não é factível. Então, a gente tem que pensar naquilo que é possível, aquilo que eu consigo, de fato, alcançar. Tá? Dá para eu fazer isso? Eu tenho condições? Se eu não tenho condições, eu mesmo, de chegar lá onde eu preciso chegar, será que alguém pode me ajudar? Né? Existem pessoas que podem me ajudar? Aí sim, beleza. Mas não tendo, gente, pezinho no chão. Né? Vamos contar com aquilo que a gente tem. Né? Com aquilo que a gente tem ali, né? É possível ali, tá bom? E outra coisa importante também, precisam ser estabelecidas datas para o alcance de cada objetivo. O PDI, gente, ele tem data de início e de fim. Se a gente não estabelece datas, né, para o nosso planejamento, a gente vai se perder, a gente vai se dar o direito de fazer, né, de cumprir esse plano em 3 anos. Não tem data mesmo. Né? Eu vou fazendo quando dá para eu fazer, quando eu quero fazer. Então, é muito importante que a gente estabeleça datas e que a gente leve isso muito a sério. Tá? A gente está começando o ano agora, é um bom momento, né, para a gente poder estabelecer as nossas datas aí. Eu já estou com o meu PDI aqui com algumas datas, alguns prazos para dezembro, outros antes. Então, não deixem de pensar datas, prazos, tá bom? Pode passar, Tânia, por favor. E aí, gente, terceira fase é a implementação. É a hora que eu vou colocar a mão na massa. Passei pelo médico, né? Fiz os exames, o médico já... Primeiro levantei as necessidades, né? Passei por uma avaliação diagnóstica, levantei necessidades,
Depois eu passei aí pela definição de objetivos, né? Passei pelo médico, passei por profissionais, ou mesmo eu e a minha filha, a gente pensou em alguns caminhos para conseguir chegar, né, no ponto que eu quero. Então, agora chegou a hora de colocar a mão na massa, né? Então, é importantíssimo que esses 2 primeiros passos antes desses estejam bem compreendidos para que você possa colocar a mão na massa e não se perca nos seus objetivos, tá? Atenção! Não se burlem. Não se burlem. O que isso significa dizer? Vamos lá, gente. Esse processo todo que a gente tem que ter, levantamento de necessidades, definição de objetivos, implementação, estabelecimento de prazos. Quando eu falo para vocês não se burlem, eu estou dizendo o quê? Não se burle. Não exagere. Não se enganem. Não passem a perna em vocês mesmos. Se tem lá um objetivo, um prazo a ser cumprido, vamos seguir esse prazo. Vamos respeitar o que está ali no PDI. Ah, não vou fazer hoje não, que eu estou cansada, sabe, Tânia? Estou cansada demais, vou deixar para amanhã. Tá burlando, não tá? Começou a burlar. É claro, gente, que pode ter dia que você tá com dor de cabeça, que você não tá legal, que você, né, tinha aí se proposto a fazer alguma coisa, mas isso mesmo, não se enganem, Valmir. Isso, Érica, precisamos nos priorizar, com certeza, né? Isso não quer dizer que não possa, né, gente? Tem um dia que você fala, não, gente, não tô legal, não tô bem, vou fazer amanhã, ok. Mas não pode virar rotina, né, gente? Tô achando que... não vou não. Minha amiga me chamou para ir lá para casa dela. Isso, não se auto-sabote, Mônica. Minha amiga me chamou para tomar um chimarrão na casa dela, uma cervejinha na casa dela. Amanhã eu faço o que eu preciso fazer. Vamos priorizar, né, o que está ali no PDI. Vamos priorizar o nosso autocuidado, tá? Então, siga corretamente, que consta ali no plano alimentar, respeite os horários, não deixe de comparecer no caso aí da Kátia, tá, gente? Que está ali, né, pensando ali no plano alimentar, né? Respeite os horários e não deixe de comparecer às consultas, não só com médicos, mas também atividade física, com profissionais também da área da saúde, que estejam aí envolvidos aí no seu percurso, tá? Caso tenha dificuldade, gente, de seguir o que está ali no PDI, tá? Peça ajuda, porque às vezes o médico, né, ou algum profissional coloca ali, né, como um dos caminhos, né, que você precisa, né, fazer tal coisa ou tal coisa em alguns daqueles caminhos que você vai trilhar, mas você tem dificuldade, está com dificuldade, até mesmo financeira. Porque às vezes pode acontecer isso, né? O médico, um profissional pede para você providenciar alguma coisa que vai ser legal para o seu percurso no PDI. Mas eu não tenho grana, tá difícil, né, gente? Nós estamos num momento difícil, a gente está, né, o país está, as pessoas estão empobrecidas, né? Então, assim, não é vergonha também, não. A gente fala, olha, tá difícil, tá complicado eu comprar isso, providenciar aquilo, me ajuda. Né? Ou, se não, falar com o profissional, olha, não tem condição, tem como você substituir, né, esse seu pedido por alguma coisa mais acessível, que eu consiga providenciar, porque é muito possível às vezes, né, gente? Às vezes o médico, o profissional, ele te dá aquela prescrição de alguma coisa, mas aquilo não é possível, mas podem ter outras saídas também, outros caminhos para você também, né, atingir ali o que você precisa, alcançar, né, o que você precisa, tá? Pode passar, por favor, Tânia. A Sara tinha levantado a mão também. Sara, pode falar, Sara. Eu acho que Deus está falando comigo através da Kátia, porque não é possível. Eu estou me burlando muito, gente. Ontem eu fui para academia, minha primeira vez na academia. Nunca fui, gente, nunca nem entrei. Aí o instrutor falou, olha, tem que fazer assim, tem que... Eu não sei nem falar o nome do acessório, não. Tem que abaixar a perna devagar. E eu fazendo em 2 minutos. Aí minha cunhada começou também, ela tá assim, nossa, Sara, eu tô com muita dor. Eu tô assim, Aí eu fui e falei com meu marido assim, não, amor, tô sentindo dor. Não, eu me burlei, viu? Porque eu não tava fazendo direito, não. Eu só tava Exatamente. fazendo para terminar. Para depois postar no Instagram, é dia pago. Uhum. Aí você tá falando, eu tô aqui, gente, eu tô me burlando.
E outra coisa que uma das minhas metas era fazer o devocional todo dia, o devocional com Deus. E eu comprei a agenda com plano, com data, o que eu acho, o que eu tenho que melhorar. Então, assim, é muito boa, só que esses dias eu tenho deixado de fazer. E ontem eu falei, olha, tudo que eu pedi para Deus, tudo que eu coloquei na minha agendinha lá no início do ano, já está acontecendo, só que eu também não posso me burlar. E assim, tá sendo muito bom. Eu tô tirando print, cortando aqui, já tô assim, depois eu vou mandar para minha irmã, que ela precisa Que bom. também. Então, assim, é só Agora, isso. não, e a gente burlar, né? Porque Deus, acaba né, que no gente? final a gente fez o planejamento, se a gente continuar burlando a gente mesmo, no final do ano a gente fala assim, não aconteceu nada, eu fiz, mas não mudou nada na minha vida, não mudou minha saúde, não mudou nada. O ano passou. O ano né? passou, isso foi só mais um Você ano. não atingiu aquela meta importante para você. Isso. Sara, duas coisas. Primeiro, que a gente coloca tanta culpa em Deus, né? Não, gente, é porque, olha, pra você ver, Deus não está colaborando. Será que é Deus mesmo que não está colaborando, né, gente? Outra coisa, você falou uma questão aí da academia, que é um local que a gente se burla pra caramba. Eu também, quando eu vou à academia, né? O professor manda fazer 10. Só que, assim, no quinto eu já tô morta. Aí no quinto, em vez de fazer assim com força, você faz até a metade do caminho. Ai, bom saber que não é só eu, Kátia, porque eu tava me sentindo aqui, eu já tô assim, gente, hoje eu vou pegar firme, vou chegar com muita dor amanhã. Não é mesmo, viu, Sara? Pode ser, você se sinta, né? Não se sinta sozinha nessa aí, viu? Porque muitas pessoas são assim. E atividade física, gente, é algo assim que muita gente adora, ama, acorda 5 da manhã, e eu vejo o pessoal postando, né? Nossa, 5 da manhã lá na academia, eu falei, nossa, gente, nossa, eu um dia quero ser assim, porque infelizmente a atividade física é algo que muita gente tem muita resistência, muita preguiça, né, gente? Na verdade é essa, né? E é algo tão importante, eu lembro da minha mãe, né? Toda hora que eu falo que ela fala, minha filha, lá na frente você vai lembrar de mim. Já estou lembrando e já estou tentando correr atrás do prejuízo, né? Porque nem que seja com uma caminhada, viu, gente? A gente está falando de atividade física, que não sou médica para aconselhar vocês a fazer atividade física. Obviamente, vocês têm que perguntar para os médicos de vocês, né? Se é possível, se a caminhada é bacana, né? Se outra atividade é bacana, enfim. Não estou falando para vocês caminharem, não, mas assim, eu falo assim, a caminhada, pelo menos para mim, é algo que eu tenho, né, assim, consigo fazer numa boa, mas as outras atividades, para mim, eu confesso, de peso e tal, eu confesso que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas vamos embora, gente, mas eu tenho que dar conta, né? Esse ano eu coloquei no meu PDI, que não vai ser só caminhada, tá? Vai ter pilates, né? Vai ter outras coisinhas aí, até para poder endurecer, né, gente? Porque vai cair tudo, meu Deus. Eu falo assim, ô Jesus, a força da gravidade vem para todos mesmo, né? Então, aí você fala, não, já, peraí, não, epa, você vai dar tchau, o tchau já não é mais o mesmo, né? Então, vamos lá para cuidar. Quem, né, obviamente, quem se incomoda, tem gente que não está nem aí, mas tem gente que já fica mais, olha lá, meu tchauzinho já não está o mesmo, deixa eu correr atrás aí do prejuízo. E é isso que vale, né? Então, o quarto passo, gente, é a avaliação dos objetivos, né? Ou a reavaliação desses objetivos, né? Quer dizer, é o momento que quando a gente tem algum profissional envolvido no nosso PDI, a gente vai estar com o profissional para a gente estar fazendo essa avaliação. Se a gente está sozinho nesse percurso, a gente com a gente mesmo, que é totalmente possível a gente se avaliar, né? Sem ter pena da gente, tá, galera? Sem justificar. Ah, pois é, isso aqui eu não consegui. Ah, mas também, ó, pra você ver, não consegui, porque eu também. Aí a gente fica criando, né? Justificativos, até para a gente se desculpar da gente mesmo, né? Ah, não, isso não deu certo. Ah, também, pra você ver. Meu neto ficou vindo aqui para casa, né? As coisas não aconteceram como eu planejei, então, eu me perdoo. Tudo bem que a gente tem que se perdoar, a gente tem que aprender a se perdoar, né? É um exercício que eu faço todos os dias, assim, de me perdoar, porque a gente não tem que dar conta de tudo mesmo, né, gente? Nós não somos heroínas e heróis, somos seres humanos. Claro que a gente tenta dar o melhor da gente sempre, mas a gente não tem que dar conta de tudo. Mas também não vamos ficar aí justificando o injustificável, né? Defender o indefensável, né? Ah, tadinha de mim, eu não fiz porque eu estava lá. Não, eu podia ter feito, né? Podia ter priorizado, podia ter feito, e você podia estar num outro ponto nesse momento agora. Pode passar, por favor, Tânia.
Então, galera, vamos lá. Estamos iniciando um novo ano, todo mundo aí animado, feliz, né? Com várias ideias novas, né? Para a gente ter um ano bacana. Que tal a construção, a elaboração de um plano de desenvolvimento para um 2023 mais feliz, mais bacana, né? Que a gente se sinta melhor? A boa longevidade, isso é super importante, tá? E eu não falo isso para as pessoas idosas, eu falo isso para qualquer pessoa de qualquer idade, que consiga me entender. Né? Se eu falar isso com uma criança, ela não vai me entender, mas para ela isso serve também. Né? Para o adolescente, talvez ele não entenda também, dependendo da idade, mas isso cabe para ele também. A boa longevidade é uma conquista e depende de nós. Não adianta eu falar assim, eu quero viver até 90 anos. Eu amo a vida, adoro viver. Quero viver até 90 anos. Mas eu faço por onde? Né? Viver até 90 anos. Eu me planejo, eu me organizo para ter uma vida bacana e viver até 90 anos. O que eu faço para eu viver até 90 anos? Eu só desejo, está só na ordem do desejo? Ou será que eu faço por onde? Pode ser um pouquinho. Eu invisto em mim porque eu quero ter uma boa longevidade. Porque não adianta também a gente viver até 90 anos, né? Vegetando, não. Isso eu não quero, não. Né? Enquanto eu estiver respirando, gente, obviamente que a gente não tem controle de governabilidade sobre isso, total, né? Mas, enquanto eu estiver respirando, Kátia, eu quero muito, tá bem? Quero estar lúcida, eu quero estar conseguindo ir nas festas dos meus netos, participando, né, das comemorações da minha família, eu quero sair com as minhas amigas. Mas eu faço o que para isso, gente? O que eu faço? Aí depois culpa Deus, né? Ah, tadinha. Ah, não, vai lá. Deus não quer que ela... Tá acamada lá, gente. Isso é porque Deus tem... Eu acredito muito no propósito de Deus, tá, gente? Muito mesmo. Né? Não, eu não questiono os desígnios de Deus, não. Sou católica, né? Tenho esse pensamento. Mas é uma injustiça colocar na conta de Deus, né? Esses apertos, esses problemas que a gente tem. Muitos deles são provocados por nós. Vamos pensar aqui agora uma reflexão rápida, tá? Quantos dos nossos problemas que a gente vive hoje, nós somos responsáveis por isso? E a gente está lá culpando Deus, culpando o filho, culpando a nora, culpando a irmã, culpando a vizinha, né? Mas quantos desses problemas... Porque todo mundo aqui tem problema, né, gente? Não vamos falar que não existe problema de ninguém aqui, não, porque isso nós somos seres humanos. Isso faz parte. Então, é pensar, será que eu tenho feito algo para poder ser feliz, para ter uma boa longevidade, né? Para lá na frente envelhecer saudável, feliz, né? E com as minhas capacidades preservadas? É uma reflexão. Pode passar, Tânia, por favor. Tá. Claro que sim. Claro que a gente pode elaborar, vocês também, né? Nós... independente da idade, vocês, pessoas idosas, também. E aí, gente, é importante a gente ter essa convicção, tá? Em todas as etapas da vida é preciso ter qualidade de vida e evolução, independente da idade. O dia que tiver aqui, eu vou pedir para ele ensinar. Se eu tenho aqui um problema de saúde, eu quero melhorar. Porque eu quero continuar caminhando na vida, né? Sem maiores problemas. Duas coisas. A máquina. Isso, Valmir. Culpar os outros é muito fácil. Devemos fazer a nossa parte com muita alegria. Às vezes dá preguiça, eu confesso, né, gente? Mas a gente tem que ter convicção de que a gente precisa se movimentar e que nós somos responsáveis, né, pelo nosso percurso. E se a gente quer um percurso bacana, a gente tem que fazer por onde, né? Vamos passar, Tânia. Pode deixar, né? Não tem problema, não. Algumas reflexões que eu convido vocês, tá? Levem isso para depois do... Fechou aqui, acabou aqui, não esqueçam dessas
dessas Você conseguiu abrir a perguntas, outra dessas porta? reflexões que são necessárias. Não deixem de pedir ajuda às pessoas próximas, caso seja necessário. As pessoas Tem. precisam umas das outras. Não é vergonha a Tem, gente sim. pedir ajuda. Ponto. Compartilhar as nossas necessidades nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Às vezes, eu não consigo dar conta delas sozinhas. E enquanto eu não der conta de dividir, né, de compartilhar isso com alguém, né, alguém que de repente pode me auxiliar, eu vou ficar ali, de repente, né, com a minha Mas você necessidade pega um verdinho, não um atendida. grandão. E necessidades não Você atendidas viu onde que tá o provocam verdinho? doenças, sabia, gente? Depois você Necessidades não Depois você pega o atendidas podem radinho. provocar doenças sérias. Então, vamos dar conta de falar delas, de cuidar delas. Independentemente de idade, nós precisamos de ajuda. Pode passar, Tânia. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui, né, alguns passos, os passos, na verdade, os primeiros passos deste primeiro, como é que eu vou dizer assim, deste primeiro momento aí de início e conclusão de PDI. Porque o PDI, gente, ele pode ser refeito. Não necessariamente o prazo que a gente estabeleceu, né, o prazo final, não quer dizer que necessariamente lá naquele prazo a gente vai ter conseguido o que a gente quis fazer. Então, ele pode ser novamente feito, refeito, quantas vezes a gente quiser. Então, vamos pensar, né, eu trouxe alguns exemplos aqui, tá, né, como é que eu posso dizer para vocês? Uma edição aí, não seria uma edição, né? Uma primeira experiência com o PDI, tá? Primeira coisa, gente, aí eu criei uma demanda, uma necessidade, para a gente partir dessa necessidade, para vocês poderem entender um pouquinho como que pode ser o caminho, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, identificar as necessidades por ordem de prioridade. E aí eu coloquei aqui, tá? Preciso cuidar melhor da minha alimentação, já que esta não tem me feito bem. Tenho tido vários problemas de saúde que estão relacionados à má alimentação. E aí, gente, né, aqui é uma avaliação diagnóstica que eu faço, um levantamento de necessidades. Eu tenho várias necessidades, mas eu escolhi uma necessidade. Como eu disse para vocês, não é legal a gente pegar, né, várias necessidades ao mesmo tempo, porque a gente vai se perder aí no percurso. E a gente pode também não ter força, tempo, né, para poder estar ali cuidando de várias necessidades ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui, Eugênio. Até onde... Deixa eu colocar aqui, peraí, Eugênio. Até onde aumentar a minha autoestima, aprender a praticar, a falar, não podem me ajudar na montagem e execução do meu PDI. Com certeza ajudam. No caso aqui, aumentar a autoestima. Eu acho, gente, que cada vez que alguma necessidade é atendida, a gente aumenta a nossa autoestima. Independente da necessidade, eu acredito nisso, tá? À medida que eu consigo atingir um objetivo, alcançar uma meta, independente do que seja, relacionado à questão de saúde, relacionado à questão, né, funcional, ou questões mesmo sociais, necessidades sociais, isso já aumenta a minha autoestima. Para mim, isso funciona dessa maneira. Poxa, consegui. Esse sentimento, né, de conseguir chegar onde eu precisava e queria, isso aí já melhora muito, aumenta muito a minha autoestima, eu não tenho dúvida disso, né? Aprender e praticar a falar. Não podem, com certeza, porque nem sempre, Eugênio, a gente consegue montar e executar o nosso PDI sem o diálogo. É isso que você está falando? Eu estou entendendo? Eu acho que é aprender a falar não, acho que é falar não sei se foi isso que eu entendi, que não sei se é isso, Eugênio. Aprender a falar para conseguir montar e executar o PDI. Em que sentido, Eugênio? Bom dia, né? Eu não Bom dia. Se eu estou conseguindo falar? Sim. Tá. Porque muitas vezes, tá? A gente tem dificuldade de falar não. Quer dizer,
está na hora de eu fazer minha caminhada. Aí alguém me liga e fala assim, eu estou precisando de você fazer isso. É uma hora que eu tenho que aprender a falar não, né? Falar, peraí, a minha prioridade agora é fazer minha caminhada. Com certeza. Então, é só fazer o PDI. Mas se eu não souber falar não em certas situações, ele vai por água abaixo. Tá? Muito obrigado, era isso mesmo. Ô, Eugênio, para a gente conseguir fazer um PDI e seguir, e conseguir chegar onde a gente quer, a gente tem que se priorizar, tá? Não tem jeito da gente conseguir seguir a risco um PDI sem a gente se priorizar. O que acontece no nosso dia a dia é que a gente prioriza o abecedário inteiro. E a gente está lá no Z. Entendeu? Tudo que está na frente é prioridade. Filho é prioridade, mãe e pai é prioridade, amigos prioridade, trabalho prioridade. Não estou dizendo que a gente não deva levar a sério, né, o trabalho, os filhos, as relações. Não estou falando disso, a saúde, não estou falando isso. Mas, a partir do momento que a gente começa a ceder o tempo que a gente tem para cuidar da gente para o outro, eu não vou conseguir. Para eu cuidar de mim, para eu praticar o autocuidado, eu preciso ter tempo, destinar um tempo para fazer o que eu preciso fazer por mim. E eu preciso, meu filho não vai deixar de ser, né, importante, vai ser menos importante, meu marido não vai ser menos importante, meus pais não serão menos importantes, porque eu vou me priorizar, não. Porque a gente tem isso, né? É egoísmo. Gente, olha só como é que a gente é, né? Poxa, mas eu me priorizar é egoísmo. Não é isso? Muita gente pensa isso. Poxa, que egoísmo. Nesse tempo que eu estou aqui na academia, eu podia estar com meu filho em casa. É autocuidado, exatamente. Né? Eu lembro, gente, assim, eu sempre trabalhei fora. Sempre trabalhei. E eu lembro que as minhas filhas pequenininhas, né, eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa com uma culpa. Aquilo me corroía. Minhas filhas pequenininhas em casa, ali o dia inteiro eu trabalhando, aquilo me matava. Mas até que um dia eu conversei comigo mesmo, me chamei na xixa. Eu falei, Kátia, como é que você quer que suas filhas comam, compram vestidinho bonitinho, que é menininha lá, se você não trabalha? Se você não trabalhar, você vai ser feliz ou infeliz? Você vai ficar infeliz dentro de casa, sem dinheiro, sem condição de fazer nada. Isso vai ser bom para a relação com os teus filhos? Eu comecei a me chamar na responsabilidade. Falei, o quê? Não, senhora, peraí, epa. E viajar sem filho, gente? Primeira vez que eu fiz isso. Quase morri. Mas eu viajei para descansar, porque eu estava morta. Gente, se eu não descansar, eu não vou, né, a qualidade da nossa relação, o tempo que eu vou ter com elas, não vai ser legal. Eu não tenho que ter só quantidade, eu tenho que ter qualidade. Para eu ter qualidade, eu preciso pensar em mim. Então, Eugênio, foi ótimo você ter trazido nessa questão, porque isso é muito comum. Né? Gente, quantas vezes a gente deixa de comprar um trem para a gente para comprar para um filho? Às vezes o filho não está nem precisando. Não é isso? Você compra, vai lá e compra um sapatinho para sua filha, que é bonitinho, que é nananana. Você está lá com um sapatinho velho. Mas não, agora é o momento dela. Por que não pode ser o seu momento? Sabe? Então, eu estou falando isso em relação a uma série de coisas, tá, gente? Né? Em relação à presença, né? Em relação ao tempo, né? ao tempo que a gente precisa destinar para a gente mesmo. A questão mesmo, né? de comprar mesmo, como é que eu vou dizer isso? Né? É estranho a gente falar isso, mas cuidar da gente, inclusive, comprar uma roupinha bonitinha. Sabe? Porque tem essa, né? Esses dias eu encontrei com uma amiga minha no passado, ela falando, Kátia, pois é, agora eu só quero saber das minhas meninas, agora é tudo para elas. E a gente fala isso mesmo, quando a gente tem filho, a gente costuma falar isso. Não, agora é tudo para ele, né, gente? Não é nada para mim, Marta, é tudo para ele. Não é não tem que ser não. Por que eu não posso, né, comprar um sapatinho verde da moda, que eu adoro esse verde que está na moda, né? E pegar isso e investir nas minhas filhas, elas não estão precisando. E mesmo que estivessem, eu posso estar precisando mais que elas.
Com licença, só mais uma participação aqui. Pela sua contribuição, tá? Então, dizer não, manter o... Gente, tem uma coisa tão séria, tão importante, que é o propósito. O propósito, o nosso propósito de vida nos move, se a gente levar-nos a sério. Se eu tenho um propósito de autocuidado, eu não vou deixar o resto de lado. Mas eu preciso seguir. É o meu propósito. E nesse percurso desse meu propósito, eu preciso dizer não, eu preciso me priorizar. Senão, isso não vai rolar, não. Não vai rolar maximizar a qualidade de vida, não, tá? E é isso que a gente busca. Maximizar a nossa qualidade. Licença, Kátia. Pode falar, querido. Eu tenho que fazer aquele papel chato de dizer que a gente já alcançou o nosso tempo. Aí não sei se o pessoal se programou para ficar até 10h30, se puder ficar mais um pouquinho, e a gente caminhar para o encerramento, né? Eu posso finalizar rápido aqui. Ô, gente, é sempre tão bom estar com vocês, eu sempre passo do horário, mas é porque é tão gostoso estar aqui conversar com vocês. Eu nem olho para o relógio, se ela não tivesse me falado, eu vou falando, porque é gostoso, né? Vai fluindo, e é muito legal isso. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso passar isso aqui rapidinho, tá? Esses passos, e depois eu encaminho para a Tânia, para a Érica, para a Mônica, o PDI, tá? Que eu elaborei, como eu disse para vocês, bem elementar, bem simples, até para vocês darem conta nesse primeiro momento de fazer, tá? E aí depois elas mandam para vocês pelo WhatsApp e tal. Vamos terminar então, gente? Dá tempo? Rapidinho? Vamos lá? Então tá, gente. Então, avaliação diagnóstica, né? Eu já fiz essa avaliação diagnóstica, eu tenho uma necessidade aí, né, física relacionada à minha saúde, né? E aí eu preciso definir metas e objetivos. E quais são as minhas metas? Aliás, qual é a minha meta, o meu objetivo em relação a essa necessidade, tá? Reduzir o peso, controle do diabetes, da pressão arterial, melhora na qualidade do sono, que é uma coisa que muita gente não presta atenção, que às vezes você está dormindo mal, está com insônia. Por que está com insônia, Jesus? Ah, porque eu tomei aquela cervejinha ontem, né? E às vezes beber à noite, né? A gente perde o sono à noite. Será que é isso mesmo? Né? Vamos tentar entender, porque essa insônia vem de onde, né? Que é uma coisa também que eu tenho essa preocupação muito grande assim, com a insônia. Eu já tive insônia, hoje eu não tenho mais, mas é porque eu cuido disso também, né? Pode passar, Tânia, por favor. Para tanto, gente, aí a partir dessa necessidade levantada desses objetivos definidos, né? Eu preciso... E aí, dentro da minha programação, né, eu vou precisar de um plano alimentar adequado, feito por um profissional da área para que eu possa seguir. E aí, gente, eu não vou lá no Vigilante do Peso direto, como eu disse para vocês, já conto a minha percepção, tá? Eu vou procurar uma ajuda especializada, porque a chance, né, de me ajudar, né, de alguém que tenha um conhecimento, né, em relação àquela minha necessidade de me ajudar, é muito maior, a chance de eu conseguir atingir esse objetivo com essa pessoa é muito maior do que eu sozinha ali, né, que, né, sou leigo naquela área, enfim. Então, eu já tenho um médico de referência, irei solicitar que me oriente quanto a essa necessidade. Normalmente, nós temos um médico de referência, tá? Caso não tenha, né, não vou ao médico com frequência, portanto, não tenho nenhuma referência. Conversarei com a minha família ou com pessoas próximas para pensarmos juntos qual a especialidade procurar. Que é o momento aí que o outro entra, né, para nos auxiliar e que pode fazer uma diferença enorme, tá, no percurso do PDI, ok? Pode passar, Tânia, por favor. Ao definir a especialidade, entrar em contato para um breve agendamento, ou seja, marcar para... né, 3 meses, 4 meses depois, a não ser que o médico não tenha agenda. Mas se não tiver agenda, eu vou procurar um outro que possa nos atender. Lembrando que PDI tem prazo, tá? Esse PDI aqui, gente, eu estabeleci um prazo de 6 meses para mim, começando hoje. Foi o prazo aí, né, do levantamento das necessidades até a avaliação do alcance dos objetivos. Então, ao definir a especialidade, entrar em contato para um breve agendamento. Isso é a CAT, o pensamento da CAT. Atenção, na rede pública ou particular, não procrastine. O que é procrastinar, gente? Enrolar. Vamos enrolando. Ah, amanhã eu ligo. Ah, chamou, ninguém atendeu, amanhã eu ligo. E por aí vai. Não vamos procrastinar.
Não é só isso, não, tá? Várias coisas na nossa vida, não vamos procrastinar, não. Tenho dificuldade de ir à consulta sozinho. Com quem posso contar? E é muito comum aquele pensamento. Eu tenho dificuldade sozinho, estou com um problema, minha perna está doendo, não consigo andar sozinho. Não vou pedir nada para ninguém também, não. Eu não vou. Eu fico trabalhando, quero incomodar. Né? A gente tem muito esse sentimento assim, de não querer incomodar o outro. Mas a gente tem que pensar que não necessariamente a gente está incomodando o outro quando a gente pede ajuda. Eu fico feliz quando alguém me pede ajuda, não está me incomodando. Principalmente, né, quando são pessoas aí da minha família, que eu tenho uma ligação, né, um vínculo maior, né? Então a gente tem que tirar esse pensamento da nossa cabeça de que pedir ajuda é incômodo para o outro. Não necessariamente, né? Está muito mais na nossa cabeça, pode estar muito mais na nossa cabeça do que na cabeça da outra pessoa, né? Então, caso seja solicitada a realização de exames, os faça, já que a partir destes o plano alimentar deverá ser elaborado. Então, gente, vamos checar o que está acontecendo para eu atingir o meu objetivo, né? Para eu sair de onde eu estou e chegar onde eu quero, eu preciso entender, primeiro, o que está acontecendo, para depois traçar os caminhos, né, que eu preciso percorrer para chegar ali e atingir aquela meta, tá? A partir de então, né, os exames ok, né, você está lá atento, não demora para fazer exame, não demora para levar para o médico. O plano alimentar ele deve ser elaborado e antes mesmo de dar início, é preciso já deixar agendada a próxima consulta, que é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Inclusive no PDI, gente, é importante a gente colocar todas essas datas, porque faz diferença. Se eu preciso atingir esses meus objetivos em 6 meses, né? E eu preciso ir constantemente ao médico para passar por essas avaliações, né? Para ver se o trem está caminhando direitinho, eu preciso ter atenção aos retornos, tá? As próximas consultas. Pode passar, Tânia, por favor. Chegou a hora de implementar o meu objetivo, providenciar o necessário para dar início ao plano. Se aquilo que está no plano for inviável para eu colocar a mão na massa e iniciar a implementação, eu preciso de ajuda. Eu preciso dizer para o profissional, já falei isso aqui, mas vou reforçar, né? Que aquilo está inviável, aquela proposta, né? Aquele plano está inviável, não tem condições financeiras, né? Ou outras, né? Não tem outras condições para poder ter aquilo ali em mãos para poder iniciar a implementação. Então, peço ajuda para tentar pensar em planos mais acessíveis, ou mesmo peço ajuda a pessoas próximas, né? E isso aí, gente, com certeza, né? Na família de praticamente todo mundo existem aquelas pessoas que a gente confia mais e sente uma liberdade maior em pedir ajuda, não é? Então, vamos lá naquela pessoa. Se não tem, gente, vamos tentar criar vínculos, né? Porque é importante a gente criar vínculos para a gente ter esse relacionamento, né? Ter essa rede de solidariedade, que é muito importante para nós todos, não é para a pessoa idosa, né? Essa rede de solidariedade, né? E que a gente conta com ela e que ela conta com a gente é muito necessária, né? Muito importante. Essa rede de solidariedade pode envolver várias pessoas, né? Não só pessoas da família, mas amigos também, vizinhos, né? E é muito legal a gente cultivar, estabelecer e cultivar essas redes. Então, eu não consigo organizar e preparar os alimentos sem a ajuda de alguém. Caso eu precise de auxílio, a quem devo recorrer? Indicar a pessoa fazer o pedido. Este não deve ser feito em tom de cobrança, que é um outro problema, né? Que a gente enfrenta e lida todos os dias. Né? Muitas pessoas, elas vão te pedir ajuda, mas num tom de cobrança, e não é legal isso. Né? Ô, Kátia, você tem que me ajudar a resolver isso. Você é obrigada a me ajudar. As pessoas ajudam se elas quiserem. Né? E mesmo quando a gente fala isso para uma pessoa próxima, por exemplo, a gente sabe que pela lei, né, os filhos têm obrigação em relação aos cuidados com os pais. Nós sabemos disso. Né? Vamos ter até uma oficina aí sobre direito em breve, não é isso, Érica? Nós sabemos disso. Mas não é legal a gente tratar dessa maneira. Né? Porque quando a gente coloca a questão em tom de cobrança, aí fica difícil. Né? Aí a relação fica estremecida. E não é hora da gente estremecer relação, não. É hora da gente tentar reforçar cada vez mais os nossos vínculos. Né? Este não deve ser feito em tom de cobrança, a necessidade deve ser explicitada e a importância do auxílio deverá ser destacada. É aquilo que eu disse para vocês. Né? Kátia, se você me ajudar,
nessa atividade, ótima, nessa né? situação X, vai ser muito importante para mim, né? Porque vai me ajudar a resolver isso. E é legal quem está ajudando saber, né? O tanto que você pode contribuir com o outro, se mostrando ali disposta a ajudar, tá? Dada a largada, não fuja do plano e siga rigorosamente as instruções do profissional que irá acompanhá-lo. Respeite as datas das consultas, já que somente a partir das avaliações será possível o alcance dos objetivos. Tudo isso com prazo, objetivos claros, definidos. Vocês podem ver que meu objetivo aqui, gente, é claro, reduzir o peso para melhorar a minha saúde, né? Meu diabetes, a minha hipertensão arterial e a minha qualidade do sono. Objetivo claro, específico. O objetivo não pode estar confuso para a gente mesmo, senão a gente não consegue seguir aí, tá? Os próximos passos do PDI. Pode passar, Tânia. Chegou o momento de avaliar os processos e redefinir os objetivos, caso seja necessário. Normalmente né? Como aquele exemplo que eu dei para você. Você começa a construir uma casa, né? Define ali um orçamento, né? Eu tenho X para construir essa casa aqui, é o que eu vou gastar do início ao final da obra. Lê do engano, né? As necessidades vão surgindo ao longo do percurso. É a mesma coisa do PDI, né, gente? Novas descobertas, novas necessidades vão aparecendo e a gente não deve ignorá-las, né? Não deve ignorá-las. Porque, de fato, gente, eu faço uma ideia hoje, né, do que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Mas eu não tenho certeza se é só isso. Né? Ao longo do processo, eu vou entendendo que eu preciso de muito mais coisa, ou que eu preciso de coisas diferentes, né, daquilo que eu imaginava, para trilhar aí, né, o meu caminho. Tá? E isso é absolutamente normal, faz parte do processo. Tá? Isso não é sinônimo de fracasso. O caminho do percurso pode nos apontar novas necessidades e algumas dificuldades. Isso não significa erro de percurso, mas sim novas descobertas, né, e novas necessidades. A determinação é fundamental, é de fundamental importância nesse momento. Pode ser necessário reavaliar as metas, os caminhos e os prazos, o que faz parte do show, né, minha gente? O que faz parte de todo o processo, tá? Eu trouxe, assim, gente, um exemplo bem básico, bem simples, de uma necessidade levantada minha e dos passos que eu, Kátia, pensei em seguir. Não coloquei os prazos aqui para vocês, tá? Mas entendo que cada passo desse tem um prazo, tá? Então, de acordo com o meu objetivo levantado, com a minha necessidade levantada, com o meu objetivo definido, né, eu traço esses caminhos aí, como eu disse para vocês, pensei em 6 meses para conseguir, né, ao final do processo, ter aquela necessidade atendida. Pode passar. Obrigada mais uma vez. Adoro estar aqui. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Veja as carinhas que eu consigo ver aqui, né? Carinhas felizes. Eu fico muito, muito feliz de trocar olhares, né? Da gente poder se ver, tá? Brigadão mesmo, gente. Estou à disposição. Quem quiser depois conversar comigo, bater um papo, Kátia, tenho dúvida. Viu, meninas? Érica, Tânia, Mônica, às vezes... e a gente queria a ajuda da Kátia para a gente poder pensar um PDI. Vamos marcar uma reunião no Zoom, quem sabe, né? A gente faz aí com os interessados. Ajuda, né? A fazer, tá? Ok. Kátia, acho que nós que agradecemos, né, aí pela sua presença, especialmente pela presença das pessoas idosas aqui com a gente, também dos nossos bolsistas, dos professores aí da Escola da Maturidade, todo mundo aí querendo aprender um pouquinho mais, né, e especialmente, né, por esse fato da gente estar iniciando um ano novo, né, então novas expectativas, né, as nossas esperanças vão se renovando. A gente PDI, né, Érica? Exatamente. Então, pessoal, a gente vai compartilhar com vocês depois nos nossos grupos, né, esse material que a Kátia usou aqui, para que vocês possam depois criar esse próprio PDI de vocês. Tá? E a gente segue à disposição aí para apoiar vocês à medida que vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido. E eu queria fazer um convite. Cada um usa o recurso que tem, tá? Pode fazer uma folha de papel, tá, gente? Pode escolher uma folha de papel, pode pegar um caderninho, como eu tenho o meu, né? Quem tem aí a facilidade aí com o computador, com as planilhas, pode fazer também. Então, gente, não há impedimento para fazer o IPDI, tá? O PDI basta uma caneta e uma folhinha e a vontade, né? À disposição.
Exatamente. E aí eu queria fazer um convite, se vocês puderem, né? Assim, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto nossa desse momento aqui, de todos nós juntos nessa nossa oficina de hoje. E já queria aproveitar, né? Enquanto aí vocês vão ligando a câmera, na quinta-feira a gente vai ter uma outra oficina com a professora Ana Paula, falando aí a respeito do direito de envelhecer, né? A Ana está aqui com a gente também. Então, quinta-feira, às 9h, ela também vai estar conosco. Em breve aí a gente vai divulgar o link também, para que vocês possam participar e conhecer um pouco mais aí sobre o direito aí de cada um e de cada uma de vocês, tá? E aí, semana que vem, temos outras oficinas também, então vão se inscrevendo para participar. A gente tem tentado fazer as gravações também para aquelas pessoas que não puderem estar conosco, para que elas possam assistir depois também. Tá? Vamos lá? Vi que várias pessoas aí abriram a câmera, vários rostinhos conhecidos. Vamos lá, ó, diga um X aí que eu vou tirar uma foto para salvar e depois compartilho com vocês. Espera aí que essa câmera ela é um pouco lenta, então a gente precisa salvar para garantir que vai ficar guardado aqui e a gente não vai perder depois. Prontinho, tirei a foto. Quero muito, mais uma vez, aí agradecer pela Kátia, aí, pela condução, pela dedicação dela em trazer esse tema tão necessário para todos nós, né? E agradecer a vocês pela presença, pelas contribuições, né? E a gente segue aqui sempre à disposição, à medida que vocês tiverem aí temas, né, que vocês gostariam de saber mais, entrem em contato com a gente, falem com os professores, que aí, na medida do possível, a gente vai se organizando para trazer essas temáticas aqui para as nossas conversas, que são tão importantes. Acho que a gente aprende muito com vocês e a gente vai nessa troca, tá bom? Então, muito, muito obrigada a todos vocês. Excelente dia e a gente volta a se encontrar. Só para concluir, quem sabe um dia, né, a gente voltando para o presencial de forma segura, né? A gente não marca um encontro presencial e a gente faz um PDI, né? Todo mundo lá com um PDIzinho impresso e a gente vai coletivamente se ajudando aí para construir um PDI, tá? Quem sabe, né? Vai acontecer, Kátia, com certeza. Em breve a gente traz mais notícias. Beleza. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigada, gente. Depois a gente envia no WhatsApp também o plano de desenvolvimento que a Kátia vai encaminhar. Isso. Tchau para vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu, pelo carinho. Tchau. Tchau.